Graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas. Espero que você tenha tido uma boa semana em nome de Jesus. Antes de começarmos o nosso programa, quero pedir você para que você possa curtir o nosso programa, você possa compartilhar, que você possa se inscrever no nosso canal e acionar aquele sininho para você receber as nossas notificações. Bom, o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 40 ao versículo 45, nos diz as seguintes verdades. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência. Logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar, a testemunhar, a publicar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares desertos, e de toda sorte vinham ter com ele. Bom, eu quero fazer então essa exposição para você nesta oportunidade do nosso programa Boas Novas. Eu achei apropriado um filme que eu assisti, e todas as vezes que eu assisto esse filme eu confesso para vocês que eu caio em lágrimas, em pranto, o filme O Quarto Homem Sábio. Esse filme retrata expressamente o que era ser um leproso nos dias de Jesus. Então eu convido você a assistir esse filme, você vai ser grandemente impactado. Mas o que eu quero dar para você nesta hora, a ênfase é de que havia leis restritivas para as pessoas que eram acometidas da lepra. Ele deveria estar em um local separado, isolado. Havia uma separação geográfica, ele estava fora da cidade. Havia uma separação social, ele estava distante da sua família. Não poderia ficar no mesmo lugar, no mesmo espaço do convívio da sua família. E ele também estava num distanciamento do templo, ele não poderia se aproximar das pessoas, ele não poderia estar no templo para louvar, para adorar, para estar com as demais pessoas, com seus amigos ou com seus familiares. E o que era mais dramático para um leproso na época de Jesus é que ele tinha uma característica do seu vestir. As suas vestes deveriam ser vestes rasgadas. O seu cabelo deveria ser um cabelo totalmente desgrenhado, que a expressão bíblica usa para dizer o cabelo despenteado, não é? E outro aspecto era que quando as pessoas não percebia, não ouvia, não sentia ali, não percebia a sua presença, o leproso deveria gritar: imundo, imundo. Então, nesse sentido, queridos, é nesta circunstância, é nessa realidade de vida que Jesus Cristo aparece na vida deste homem, na vida deste leproso. Portanto, a primeira atitude que nós vemos no texto, no versículo de número 40, é que aproximou-se dele um leproso. Aproximou-se de Jesus um leproso. Portanto, ele estava na sua ânsia, na sua dor, no seu sofrimento, como alguém desesperançado, como alguém que não tinha aonde correr. Mas ele então se aproxima de Jesus. Mas eu faço uma pergunta, por que ele se aproxima de Jesus? O que ele sabia de Jesus? Se nós olharmos o Evangelho de Marcos,
ele dá uma ênfase muito grande acerca do ministério de Jesus na Galileia. Então, o ministério de Jesus na Galileia, na circunvizinhança ali de Cafarnaum, onde Jesus estava, onde se dá esse relato, Jesus já havia libertado o endemoniado, Jesus já havia curado muitas enfermidades, Jesus já havia curado muitas pessoas, Jesus já havia ensinado. E a fama de Jesus já corria, porque diz as Escrituras que Jesus Cristo ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e não como os fariseus. Portanto, este homem ele já sabia quem era Jesus. Ele tinha conhecimento dos atos, das ações de Jesus. E aqui o texto é bem interessante quando diz que ele se aproxima de Jesus, ele se lança por terra. Esse é o registro, esse é o relato do texto de Marcos. Mas há um relato bem interessante que nos registra o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus traz uma perspectiva um pouquinho diferente para nós. No Evangelho de Mateus, ao relatar esse mesmo milagre, no capítulo 8, versículo 2, diz que esse leproso ele se prostra diante de Jesus e adora Jesus. Então, como eu estava dizendo, o Evangelho de Mateus, que narra a mesma história, capítulo 8, versículo 2, diz que esse homem não somente prostrou, mas a atitude dele, o texto é bem claro que diz que ele se prostra adorando Jesus. Essa atitude do leproso, e é o registro do Evangelho de Mateus, é de dar afirmação, de dar ênfase de que esse homem reconheceu quem era Jesus. Não somente o Jesus capaz de realizar milagres, não somente Jesus capaz de libertar as pessoas da opressão do diabo, mas o Jesus Cristo, Filho de Deus, o Jesus enviado para redimir, para resgatar, conforme era profetizado, tanto Isaías no capítulo 61, como também Jesus Cristo mesmo diz em Lucas no capítulo 4, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para dar vista aos cegos, trazer libertação aos cativos, a libertar os oprimidos do diabo e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Então este leproso, ele reconhece Jesus Cristo e se prostra diante de Jesus. Uma segunda coisa que eu quero mostrar para vocês nesse texto, no versículo 41, na parte A do versículo, diz a Bíblia que Jesus profundamente compadecido. Você pode colocar uma expressão diferente aqui para dar uma corroborada e para reafirmar isso. Jesus, ele amou. As entranhas de Jesus, elas se comoveram por amor por este homem. É a mesma expressão colocada também em Lucas capítulo 7, versículo 13, quando Jesus está na cidade de Naim e uma viúva está indo sepultar o seu único filho. E a Bíblia diz que Jesus ele viu aquela mulher e a Bíblia diz que ele amou aquela mulher. Então é este o mesmo sentido. E Jesus Cristo chega para aquela mulher e disse: não chores, não chores. E é relatado o milagre então que Jesus Cristo traz à vida aquele jovem, filho daquela viúva, pois ela tinha o seu único filho. Em terceiro lugar, eu quero mostrar para você algo também nesse texto interessante, na parte final do versículo 41, que Jesus Cristo então ele toca este homem. Jesus estava indo contra todas as recomendações da época, mas Jesus toca naquele homem. O que isso demonstra para mim e para você? Demonstra que Jesus Cristo ele não somente demonstra o seu amor por palavras, mas Jesus Cristo também demonstra o seu amor pelas ações. Jesus Cristo não estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer. Jesus Cristo não estava preocupado com as consequências cerimoniais da sua atitude, mas Jesus Cristo ele toca aquele homem, porque Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, poderoso para estender a mão, tocar, curar e abençoar. Ainda quero mostrar para você que Jesus Cristo, diz a Bíblia no versículo 42,
do capítulo 1 de Marcos, que imediatamente Jesus curou aquele homem, imediatamente a sua lepra desapareceu, ele fora curado. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que Jesus Cristo também, em quinto lugar, ele não despreza. Jesus não despreza o testemunho. Isso é muito importante no texto, porque Jesus Cristo manda ele ir até o sacerdote, cumprir o que a lei de Moisés prescrevia, porque era o sacerdote que declarava que o leproso não é mais leproso, que agora ele era limpo, havia sido purificado, havia sido curado da sua lepra. Então eu quero, nesta hora, deixar para você algumas aplicações. Esse texto tem mais coisa a dizer, como por exemplo, por que Jesus Cristo ele não permite, ou pede, ou dá uma ordem, né, para que aquele moço não declarasse que ele havia curado. A ideia básica e essencial é que Jesus Cristo não queria dar publicidade naquele momento, não queria precipitar a sua aparição ou o desenvolvimento do seu ministério, porque no momento oportuno, de fato, as pessoas iriam conhecer quem ele era, mas até aquele momento Jesus não estava se resguardando. Tanto é que no versículo 45 diz que esse homem não obedece a Jesus, ele sai contando para todo mundo, a ponto de Jesus Cristo não poder entrar mais secretamente nas cidades, ou publicamente nas cidades, melhor dizendo. Ele não podia entrar mais publicamente na cidade, ele tinha que estar em lugares ermos e desertos, porque as pessoas então se aglomeravam em sua volta. Mas, portanto, vamos agora às aplicações. Jesus é o Deus Salvador, enviado pelo Pai. E o leproso então ele reconhece isso prostrando-se diante de Jesus. É o que eu digo para você. Nesta hora, você e eu, nós precisamos nos prostrar diante da excelsa glória e majestade de Jesus Cristo. E a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2 diz que todo olho verá e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas eu digo para você agora, nesse momento, faça como esse ex-leproso, se prostre diante de Jesus, reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que você precisa da sua ajuda, que você precisa do seu toque, você precisa da bênção dele. E em segundo lugar, Jesus Cristo demonstra amor para quem não sente amado. Jesus toca para aquele que não se sente, ou toca aquele que não se sente tocado. Jesus cura aquele que se sente doente. Jesus Cristo se aproxima daquele que se sente sozinho, isolado, distante. Jesus é aquele que restaura a condição de dignidade para aquele que se diz ou que pensa que ele é indigno. Mas algo muito sério e grave que esse milagre de Jesus mostra para mim e para você, que há uma doença mais séria, mais grave do que a lepra, que é o pecado. E Jesus Cristo veio para nos limpar dos pecados. Ele veio para nos purificar dos nossos pecados. Ele veio para nos aproximar-nos do Pai. Ele veio para nos livrar da morte eterna. E Jesus veio para nos dar a vida eterna e vida em abundância. Portanto, meu querido, estas são boas novas para você. São boas novas para você que o Evangelho de Marcos nos apresenta. Nesse momento, eu quero orar por você, colocar a sua vida diante de Deus. Ó Deus e Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, mais uma vez, de estarmos neste programa, o programa Boas Novas, para levar a mensagem de salvação, mensagem de bênção, mensagem de cura, mensagem, ó Deus, de refrigério para aqueles
que se encontram em situação de aflição e de dificuldade. Ó Deus, a minha oração é que a tua graça, meu Pai, o teu poder glorioso venha sobre aquele que está nos vendo e nos ouvindo. Que o Senhor liberte, ó Deus, a todos. Derrame das suas ricas e copiosas bênçãos no nome de Jesus. Amém. E aí eu quero concluir esta palavra e o nosso programa dizendo para você que no filme O Quarto Homem Sábio, aquele homem, um médico já idoso, doente, ele contempla o Cristo ressurreto e Jesus Cristo aparece para ele ressurreto. E aquele homem então, o quarto homem sábio, pôde morrer feliz, porque ele havia encontrado Jesus Cristo, a quem ele tanto procurara desde o nascimento de Jesus. Uma boa semana, Deus te abençoe em nome de Jesus.